queria então começar falando um pouco sobre astrologia. Não é um assunto muito comum e nem é um assunto que todo mundo domine ou que conheça exatamente como ela é, né? Então, a astrologia, primeiramente, ela é o estudo dos ciclos, né, dos planetas do sistema solar, vamos dizer isso, né? Porque a astrologia não estuda o universo inteiro, né? A gente estuda a relação entre o ser humano e esses planetas que a gente consegue ver a olho nu. Alguns, inclusive, a gente não consegue, que são planetas que pertencem também ao sistema solar, mas que a nossa vista não alcança. Então, a gente precisa de instrumentos para vê-los, né? Então, são eles, né? O Sol, primeiro, que fica no centro do sistema, né? Os planetas que giram em torno dele, a começar por Mercúrio, Vênus, em seguida vem a Terra, que é onde nós estamos, né? E do nosso ponto de vista, nós temos também a Lua girando em torno de nós, né? Então, a Lua também faz parte disso, né? Em seguida, nós temos o Marte, e esses planetas que orbitam mais proximamente ao Sol, pensando o Sol como o centro do sistema, o centro emanador de vida, nenhum de nós vive sem Sol, né? Então, para que todos nós os mantenhamos vivos e toda a natureza que se expressa no planeta Terra, é preciso que a gente tenha Sol, né? Que a gente tenha vida. Então, o Sol é a própria vida, né? E essa vida, ela expressa os seus raios e esses raios tocam todos os planetas que estão, então, girando em torno do Sol. Esses primeiros planetas que a gente descreveu, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, são os planetas que falam dos aspectos mais pessoais ou mais diretos da expressão humana. Depois nós temos Júpiter, Saturno e Urano, Netuno e Plutão. Esses últimos três são planetas que a gente só vê com instrumentos. E eles representam, esses cinco, a nossa atuação em comunidade, em sociedade e num aspecto mais coletivo, né? Então, quando a gente lê um mapa astral, e o mapa astral é uma fotografia do céu no momento do nascimento de um indivíduo, né? Agora, um indivíduo não é só uma pessoa, né, gente? Uma empresa também é um indivíduo, um país também é um indivíduo, um partido político, um projeto, um condomínio, qualquer coisa que tenha início, né, que tenha um nascimento, pode ter um mapa astral. E esse mapa astral vai descrever como é que os ciclos da vida se darão no desenvolvimento desse indivíduo, né? Então, para ser um pouco mais simples, a astrologia descreve a natureza, né? A natureza celeste e a relação de toda esta natureza celeste com a natureza terrestre, seja ela humana, vegetal, animal, marinha e etc. Então, nós estamos falando, gente, do todo da vida, né? A astrologia é isso. A astrologia é também, né, esse estudo da natureza ao longo do ano. Então, ela fala das estações do ano, né? Os signos, que são 12, eles, na verdade, falam das 4 estações do ano, e cada uma das estações é composta por 3 signos. Então, tudo começa no signo de Áries, que é a estação relativa à primavera. Então, você tem Áries, Touro e Gêmeos, que é a primavera. Depois você tem Câncer, Leão e Virgem, que é o verão. Depois você tem Libra, Escorpião, Sagitário, que é o outono, e Escorpião, perdão, e Sagitário. Depois você tem Capricórnio,
Aquário e Peixes como o inverno. A gente também pode fazer uma relação disso com a própria vida. A vida também é feita de infância, primavera, né? Verão, que é a juventude, o outono, que é a maturidade, e a velhice, que é o inverno. Então, na verdade, a astrologia ela se espelha na vida, ela se espelha no ser humano, ela se espelha no planeta Terra, ela se espelha através de todos os assuntos que você puder imaginar, eles podem ser, entre aspas, descritos, analisados, percebidos, capturados a partir de um raciocínio astrológico. Na verdade, a astrologia conta para a gente que o tempo tem qualidade, tá? Então, quando a gente nasce, qual é a qualidade deste tempo, né? Para que este tempo serve? Para que este tempo dá? Por isso que vão dar também, que esses tempos todos vão dar indivíduos diferentes, com vocações diferentes, com almas diferentes, experiências diferentes para serem exploradas, né? Então, eu queria ainda falar mais alguma coisa a respeito da astrologia, para depois entrar nas considerações dos dois temas que a gente tem aqui, que são arte e educação, né? Eu queria que vocês tentassem imaginar que há milênios atrás o ser humano era nômade, né? Ele se deslocava pelo planeta com as suas tribos, né? E a única referência que ele tinha de onde ele vinha e para onde ele ia era o céu. Então, a primeira função do céu foi ser uma orientação até geográfica. É lógico que ele não mantinha essa relação com o céu, né? A relação dele com o céu era uma relação muito mais mítica, muito mais religiosa, né? De muito mais temor, né? Porque o céu se manifestava, ele tinha raios, ele tinha chuva, né? Tinha sol, tinha lua cheia, tinha lua nova, tinha eclipses, né? Então tinha uma conversa entre o céu e o homem, né? E é desta conversa que vai surgir toda a relação que o ser humano tem com o céu, né? E essa relação passa o tempo todo pela observação que ele fazia desses fenômenos todos que aconteciam, do encontro entre o Sol e a Lua, que é a Lua nova, a Lua cheia, isso se repetindo todos os meses, o Sol andando pelo que a gente chama de eclíptica, né? Que é ele girando em torno da gente, e o que isso traz, né? Essa noção de que é do céu que vem a chuva, a abundância, o alimento. Então, esse se debruçar sobre esses ciclos que a natureza tem é preservar a própria vida, é conseguir se alimentar, cuidar da terra, da natureza, dos animais, dos filhos, né? E isso tudo veio do céu, né? Então, o céu é o início de todo o conhecimento do homem. Qualquer ciência passou pelo céu. Então, se a gente pensar, enfim, desde as coisas mais ligadas à própria natureza, à reprodução, à agricultura, o alimento, depois, enfim, a própria arte, claro, né? A astrologia é arte. A astrologia é uma arte-ciência, ela transita entre uma coisa e outra, né? Porque ela é bela, porque ela tem formas, né? Porque ela se expressa, ela se manifesta, ela se modifica. Cada observação que eu faço do céu me modifica, né? Então, isso é justamente a interação que a gente tem com a arte, é isso que a arte nos promove, né? Quando a gente entra em contato com ela, ela vai nos transformando, ela vai nos mexendo com os nossos conteúdos e a gente vai interagindo com isso, né? A astrologia é a mesma coisa, né? Então, se você pensar na música das esferas, na arquitetura celeste, né? Na arquitetura da vida, na beleza da natureza, tudo isso também nasceu
lá no céu, né? Ou toda essa inspiração que o homem tem para interpretar a vida nasceu no céu, né? Então, agora, a gente entrando um pouquinho mais no nosso tema, né? Até me foi proposto que eu falasse primeiro da arte e depois da educação, mas eu vou inverter, tá? Eu vou falar um pouco da educação primeiro, porque, até por experiência própria, eu acho que o assunto mais importante da vida humana é descobrir, cada indivíduo descobrir o que é que ele está fazendo aqui, né? Então, para que eu dou, para que eu sirvo e o que eu vim fazer aqui, né? Essa, para mim, é a pergunta fundamental que todo indivíduo se faz, né? Cada um à sua maneira, logicamente, e, portanto, nós estamos falando de vocação, né? O indivíduo que encontra a sua vocação tem 50% de chance de ser mais feliz daquele que não encontra, tá? E nós estamos aqui para ser felizes, nós não estamos aqui para nenhuma outra coisa além disso, né? Então, é preciso que a gente encontre a nossa vocação. E o mapa astral, não existe nada mais eficaz para a gente descobrir a vocação do que o mapa astral. Às vezes, até há mapas que são um pouco mais complexos ou até muito mais talentosos. Então, a pessoa ela tem vários dons, ela tem vários talentos, ela tem várias possibilidades. E, às vezes, até é difícil, por causa disso, escolher uma vocação, escolher uma profissão, na verdade, né? Então, às vezes o mapa é muito eclético, fica um pouco difícil tomar uma decisão por um caminho ou por outro. Mas normalmente a gente consegue capturar isso no mapa. É uma das áreas que eu atuo, eu adoro isso, né? E, portanto, eu acho que todos os pais que pudessem deveriam fazer o mapa astral dos seus filhos assim que eles nascem. Porque o mapa traz, potencialmente, os talentos, os dons e as dificuldades que essa criança pode vir a ter, né? Vou dar um exemplo. Às vezes, uma criança é uma criança muito ansiosa ou que tem muita energia física. Então, essa criança ela deve, desde cedo, praticar esportes, por exemplo. Ou então, ela é uma criança que, desde cedo, já apresenta interesse pela arte. Então, tem que ser oferecido para ela instrumentos, formas diferentes dela se expressar, né? Para que possa já ir facilitando esse caminho para ela, né? Porque uma das coisas mais difíceis do ser humano é se expressar. Então, se a gente tiver os instrumentos que facilitem esse caminho desde o início da vida, que maravilha, né? Então, primeiro, recomendo a todos os pais, porque no mapa astral a gente tem, ele é exatamente o mapa da mina, como eu digo, né? Ele é o mapa que nos dá o caminho das pedras, que nos conta como essa alma deverá se desenvolver. É lógico que toda alma, todo ser humano pode nos surpreender, né? Na medida em que vai se desenvolvendo, pode ser muito maior e muito melhor do que a gente imaginou, e o contrário também acontece, né? Às vezes um mapa extraordinário dá uma pessoa medíocre, mas, enfim, é possível também, né? Mas eu recomendo que os pais façam o mapa astral da criança desde que ela nasce, para perceber potencialmente quem é que está vindo, né? E depois acho que, no sentido da educação, é necessário oferecer a astrologia, ou seja, essa relação com o céu, né? Até talvez para uma criança muito pequena, astrologia seja uma palavra um pouco assustadora até, mas a gente pode inventar um outro jeito de brincar com os astros, né? Mas acho muito importante isso como uma composição, né? De uma transdisciplinaridade que vai fazer essa criança ter muito mais conexões, e é isso que a astrologia mais potencializa, né? É a possibilidade da gente fazer essas conexões. Então,
uma criança que aprende desde cedo a lidar com a natureza, a plantar coisinhas, e hortas, e plantinhas, e etc., se ela aprender que essa conexão também está ligada com os astros, com os ciclos celestes, com a lua, com a lunação, né? Aliás, isso é uma coisa que eu aconselho todo mundo, a gente deveria sempre acompanhar os ciclos de lunação, lua nova, lua crescente, lua cheia, lua minguante e nova de novo, né? Porque se a gente acompanha esse ciclo de crescimento, a possibilidade da gente se expressar melhor e crescer mais é muito maior, né? Então, se a criança aprende isso desde cedo, né, ela vai justamente funcionar nesse ritmo natural que a vida tem, né? E, logicamente, ela vai fazer conexões entre as formas, né, dos astros, as órbitas, essa coisa toda que é cíclica, que é redonda, que é integral, que é inteira, né? Então, me parece uma coisa assim óbvia, né? Eu não sei como não se colocou escolas, isso assim desde pititico mesmo, né? Desde de pequenininho, né? É, e logicamente tudo que acompanha isso, por exemplo, a história dos mitos, né? Mitos que podem ser a nossa civilização oriental, ocidental, ela é muito pautada nos mitos greco-romanos, né? A gente vem de uma civilização toda greco-romana. Porém, isso não impede que a gente aprenda os mitos africanos. Aliás, os africanos para o Brasil são fundamentais, né? Os mitos chineses, os mitos orientais, os mitos, enfim, tudo isso é cultura, tudo isso é conhecimento, né? E tudo isso faz parte da vida. Então, através dos mitos, as crianças, como as fábulas, como os contos de fadas, né? As crianças vão assimilando, né, as leis da vida, o funcionamento das relações sociais, das relações comunitárias, né? Elas vão aprendendo valores e, e lições, entre aspas, né? Que às vezes a vida não nos conta, mas que um mito nos conta de uma maneira absolutamente clara, né? Então, cada signo tem seu mito, cada planeta tem seu mito, cada planeta é um deus da mitologia, e não precisa ser a grega, pode ser qualquer mitologia. Você vai encontrar sempre a deusa do amor, a deusa da beleza e da arte, que é Vênus. Você vai encontrar sempre o guerreiro, o executivo, o corajoso, que é Marte. Você vai encontrar a vida e a beleza da vida, que é Apolo, né? Que é o próprio Sol. Então, a gente vai aprendendo, né, com o deus alado, o deus que tem asinha no pé, que é Mercúrio, que é o que transita por todos os níveis da vida, e que é a nossa própria mente. Então, a nossa mente dorme, a nossa mente acorda, a nossa mente sonha, né? Então, são os vários estados e os vários mundos que o Mercúrio, que é o planeta da mente, da inteligência, tem acesso, né? O mundo dos mortos, o mundo dos sonhos, né? Então, tudo isso, se a gente aprende em criança, né? Imagine que maravilha se eu pudesse ter tido isso na minha infância. Eu tive contos de fadas, muitos, né? Mas imagine que maravilha se eu tivesse aprendido os mitos desde cedo, né? Teria me servido muito mais para um monte de coisas, né? E, nesse sentido, eu acho que a gente nem precisa dizer o quanto a arte é fundamental que seja integrada também aos currículos escolares, né? Porque é evidente que a arte também fornece, né, instrumentos, raciocínios, inspiração, ferramentas, né, para a alma se expressar.
voltando ao tema que sempre me estimula muito, que é a questão da vocação, né? É que é importante, portanto, que a gente consiga oferecer, né, para as crianças esse leque de possibilidades de expressão, né? Eu até brinco que o mapa astral é como se fosse a despensa da sua casa, né? Você não tem todos os ingredientes para fazer qualquer prato, mas você tem muitos ingredientes para fazer inúmeros pratos, né? E se você não tiver todos eles, você pode até, enfim, transformar algum, misturar com não sei o quê, enfim, fazer uma outra alquimia disso, né? Então, é bastante interessante que a gente tenha consciência, né, desse mapa astral, e quanto mais a gente cresce, isso vai ficando mais fidedigno, isso vai chegando mais perto, né? E tem uma outra coisa que eu queria falar a respeito dessa relação entre o céu e a terra, né? Que é lógico que a astrologia conversa com diversas outras conhecimentos, né? E que, por exemplo, é evidente que ela se apoia e utiliza muito conceitos da psicologia, né? Evidentemente da biologia, da filosofia, da mitologia, da própria arte, claro, né? E um dos conceitos importantes que a gente usa e que apoia toda a ideia dessa relação entre o céu e a terra é a lei da sincronicidade, né? O que é a sincronicidade? É a gente perceber que dois eventos ocorrem na minha vida e que são ao mesmo tempo e que eles têm a mesma qualidade. Então, por exemplo, eu começo a me interessar por filosofia, tá? Começo a pensar nisso, leio um artigo no jornal, e aí, como que se eu me abrisse para esse assunto começa a entrar na minha vida. Então, uma amiga me convida para uma palestra de filosofia, eu ganho uma aula de filosofia não sei aonde, eu entro numa livraria e cai um livro na minha cabeça, né? E, de repente, a filosofia faz parte da minha vida, porque eu me abri. Então, na hora que eu me abro, as coisas acontecem. Isso é a lei da sincronicidade. É a famosa coincidência, né? Que a gente fala, puxa, pensei tanto em você e você me ligou. Não, justamente porque você pensou em mim que eu liguei para você, né? Porque nós ficamos, através dessa conexão, a gente se percebeu que tinha que se falar, né? É assim que a astrologia funciona, né? É entre essa sincronia dos ciclos celestes com o meu mapa astral, porque vamos pensar que o céu, né, e o sistema solar é um organismo, né? O planeta é um outro organismo, eu sou um organismo. Então, a astrologia ela fala desta conversa entre esses diversos universos, né? Entre esses diversos organismos, entre esses diversos indivíduos. Isso é a própria vida, né? Então, quando a gente consegue oferecer para a criança o máximo de instrumentos, de conhecimentos, de ferramentas que ela puder ter para fazer as conexões por ela mesma, isso, para mim, é educar, né? Educare, né? Ou educore, né? É transmitir conhecimentos com o coração. Senão é uma mera instrução, né? Instruir é uma coisa, educar é outra, né? Educar a gente faz com o coração. Então, e também a gente tenta atingir o coração dessas crianças, né? E fazer com que esse coração se expresse. Para mim, essa é a melhor maneira que a educação pode formar indivíduos e transformar indivíduos, né? E depois
porque mais do que tudo a gente quer transformar a sociedade numa sociedade melhor e o mundo num lugar melhor para se viver, né? Então, educar uma criança é poder pensar nessa pedrinha que você lança no lago e que essa pedrinha vai atuando, né, nos diversos níveis até chegar a ser um indivíduo com consciência social, política, que atua no mundo, né, e que é feliz, porque essa é a coisa fundamental, né? A gente educar as crianças para elas poderem ser quem são e poderem ser felizes.